aí, galerinha do É Nóis da Mate, eu sou Jeff Pezeta, professor mestre no ensino da matemática pela PUC de São Paulo, e hoje eu vou dar 3 dicas muito legais de você tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum de alguns números, sem precisar decompor em fatores primos e nem projetar a tabuada. Quais são essas dicas? Vamos para o primeiro caso? Vamos lá. Primeiro caso é o caso de números primos. Então vamos supor que por algum motivo você tenha que calcular o MMC entre 7 e 13. 7 e 13 são números primos. O que são números primos? Aqueles números que têm apenas e tão somente 2 divisores, ele mesmo e o 1. O 7 é um número primo, porque ele tem como divisor apenas o 7 e o 1. O 13 é um número primo, porque ele tem como divisor o 13 e o 1. O que a gente vê muita gente fazendo, se fosse um exercício de prova, faria o seguinte: iria decompor em números primos. O 7 dividido por 7 dá 1, abaixo o 13 dividido por 13 dá 1. No entanto, eu não precisaria fazer isso. Bastaria eu ter multiplicado esses dois números. 7 vezes 13 é 91, o MMC entre 7 e 13 é 91. Ou seja, o MMC entre números primos, basta você multiplicar esses números primos. E não é porque só tem 2, eu poderia ter 3 números, poderia ter o 3, o 7 e o 13. Eu multiplicaria por 3, vezes 7, vezes 13 e chegaria no mesmo valor. Então, primeiro caso, quando eu tiver que fazer o MMC entre números primos, basta eu multiplicar esses números, ok? Vamos para o segundo caso? O segundo caso é o de números consecutivos. Números consecutivos são aqueles números que vêm um na sequência do outro. Por exemplo, o 9 e o 10. Se eu dou um exercício desses na prova, provavelmente os alunos vão decompor em números primos, né? O menor número primo que existe é o 2, 10 dividido por 2 dá 5, eu abaixo 9. Depois do 2, eu não tenho mais nenhum número par aqui, eu não tenho como dividir mais por 2, mas eu tenho o divisor por 3. 9 dividido por 3 dá 3, ainda não dá para fazer o 5, abaixo 5, e 3 dividido por 3 dá 1. Legal, sobrou o número 5. 5 dividido por 5 dá 1. Eu fiz todas as decomposições até o momento que eu chego aqui no 1 e 1. E eu vou multiplicar esses números. 3 vezes 5 dá 15. Aí depois eu tenho 3 vezes 15 dá 45 e 2 vezes 45 dá 90. Então o MMC entre 9 e o 10 é 90. No entanto, eu não preciso fazer a decomposição. Basta eu fazer o quê? Muito simples. Quando eu tenho que fazer o MMC de números consecutivos, basta eu multiplicar esses números. 9 vezes 10 dá 90, o mesmo 90 que nós chegamos aqui. Isso vale para qualquer caso, 1000 e 1001. Você não vai fazer uma decomposição astronômica aqui de 1000 e 1001. Você multiplica 1000 por 1001. Nesse caso, você coloca 3 zeros aí no 1001, você tem o resultado final, né? Então, na decomposição de números consecutivos, basta você multiplicar esses números, você chega no MMC. Esses dois casos até que são relativamente conhecidos. Agora existe um terceiro caso que muita gente não conhece. Vamos ver qual que é? O terceiro caso é o caso de números primos entre si. Peraí, professor, existem números primos entre si? O que é isso? Vou explicar para vocês, quer ver? Números primos entre si são aqueles números que não têm divisores comuns. Os divisores do 4 são o 1, o 2 e o 4. Os divisores do 9 são o 1, o 3 e o 9. Reparem que eu não tenho nenhum divisor comum entre eles. Quando eu tenho números primos entre si, eu não preciso decompor em números primos ou projetar a tabuada para calcular o MMC. Basta eu fazer o quê? Assim como no caso 1 dos números primos, no caso 2 dos números consecutivos, quando eu quero calcular o MMC entre primos entre si, basta eu fazer a multiplicação entre esses números. Então, o MMC entre 4 e 9 é o 36. Então, eu tenho aqui 3 casos que você consegue rapidamente calcular o MMC e às vezes evita até de você fazer uma decomposição errada e calcular o MMC errado. Beleza? Acesse o nosso canal e você tem muitas outras dicas e várias playlists para você aprender matemática.
É nós na Mate, simplificando a matemática para você.